A Bolsa, de Miguel de Unamuno, voz Iba Mendes. O Senhor volte no outro dia, veremos, tomarei nota. Tudo isto vai tão mal, os senhores são tantos, chegou tarde, é pena. Com frases desse gênero, Dom Agustin, desempregado vitalício, era sempre despedido e não sabia sequer impor-se ou importunar, ainda que tivesse ouvido dizer 1000 vezes que quem porfia mata a caça. Sozinho, ao amanhecer, fazia 1000 projetos, armava-se de coragem, prometendo dizer verdades duras como punhos, mas quando o encaravam, sentia o coração encolher-se. Mas por que serei assim, meu Deus? Interrogava-se e continuava a ser o mesmo, pois só dessa maneira podia ser quem era. Interiormente achava um estranho prazer encontrar-se desempregado, sem saber onde arranjaria dinheiro para o dia seguinte. A liberdade é muito mais doce com o estômago vazio, digam o que disserem os que nunca se encontraram com a vida nua e crua. Esse só conhece as galas da vida, os seus enfeites, não a própria vida pelada e nua. O filho Augustinito, mirrado e doente, com os olhinhos a bailarem na cara pálida, era a perfeita imagem da vivacidade. Apanhava tudo no ar. A nossa única esperança, dizia a mãe encolhida no chale numa noite de inverno, é que ele consiga uma bolsa. Assim teremos 2 pesetas enquanto estudar, porque isto de viver da caridade, e que caridade, meu Deus! Não, não pense que estou me queixando, não, as senhoras são muito boas, mas... Sim, é como diz o Martim, em vez de exercer a caridade, dedicam-se ao esporte da beneficência. Não, isso não é isso. Já ouvi uma vez, parece que ao fazer a caridade pretende envergonhar a quem a recebe. Já nos dizia a lavadeira quando nos contou o que lhe deram de comer no Natal. Foram as senhorinhas que a serviram. Essas coisas que as senhorinhas fazem para nos tirarem as cores do rosto. Mas, homem, seja franca e não tenha segredos para mim. Compreende muito bem que nos dão a esmola só para nos humilharem. Nas noites de frio não tinham para se aquecerem nem mesmo o fogo da cozinha, pois que não o acendiam. Era uma lareira apagada a deles. O menino compreendia tudo e sabia o alcance daquele estribilho contínuo. Aplique-se, Augustinito, aplique-se. Rude foi a luta para a conquista da bolsa, mas conseguiu obtê-la e naquela noite, entre lágrimas e beijo, o fogo da lareira foi aceso. A partir desse dia de triunfo, acentuou-se Dom Agustin a vergonha de pretender colocação. Ainda que pouco e mal, comiam do que o filho ganhava, e com alguma coisa a mais, trabalhando o pai aqui e além, de tempos a tempos, iam vivendo antes pior que melhor, das preocupações de cada dia. Já não se disse que chega para cada dia o seu cuidado, e não traduzimos nós por não é por muito madrugar que amanhece mais cedo? E se não amanhece mais cedo por muito madrugar, o melhor é ficar na cama. A cama adormece as tristezas. Por algum motivo os médicos dizem que o repouso cura tudo. Agustin, os livros, olhe que é quase o nosso único sustento, que tudo depende de você. Deus lhe pague, dizia a mãe. E Agustin não comia, não dormia, não descansava à sua vontade, sempre em cima dos livros, e assim lhe iam envenenando o corpo e o espírito, aquele com más digestões e piores sonos, e este, o espírito, com as coisas não menos indigestas que os professores o obrigavam a engolir. Tinha que comer do que houvesse, e tinha que estudar aquilo que no exame lhe desse a classificação necessária para não perder a bolsa.
Acontecia adormecer em cima dos livros e sonhava com as férias eternas. Além do mais, precisava ganhar prêmios que lhe permitissem pagar as matrículas do ano seguinte. Vou visitar Dom Leopoldo, Agustinite, e dizer-lhe que você precisa de um excelente para continuar a ter a bolsa. Não, não peça isso, mãe, que é muito feio. Feio? Diante da necessidade não há nada que seja feio, meu filho. Mas se conseguirei o excelente, mãe, posso consegui-lo. E o prêmio? O prêmio também, mãe. Achava-se na obrigação de ganhar o prêmio. Obrigação, coisa verdadeiramente terrível. Olha, Augustinito, Dom Afonso, o da patologia médica, está doente. Você deve ir à casa dele e saber como está. Não vou, mãe, não quero ser bajulador. Ser o quê? Bajulador. Bem, não sei o que seja isso, mas entendo. Nós, os pobres, temos que ser bajuladores. Deixemos dessa história de pobre mas orgulhoso, que é o que nos perde a nós espanhóis. Pois eu não vou. Bem, vou eu. Não, também a senhora não irá. Bom, não quer que eu seja bajuladora? Pois não irei. Mas, meu filho, conseguirei o excelente, mãe. E conseguia o desgraçado, mas por que preço? Uma vez não conseguiu mais do que bom e teve de ver a cara com que ficaram os pais. Caíram lições muito difíceis. Não, não, alguma coisa você fez, disse-lhe o pai. E a mãe acrescentou: eu dizia, descuidou muito. O mês de maio era terrível para ele. Acontecia-lhe ficar adormecido em cima dos livros, com a cafeteira ao lado, e a mãe, que se levantava solícita da cama, ia despertá-lo, dizendo-lhe: basta por hoje, meu filho, também não convém abusar, além disso cai no sono, desperdiçando o petróleo, e não podemos ficar com isso. Caiu doente e teve que ficar de cama. A febre o consumia. Os pais alarmaram-se com o atraso que aquela doença poderia acarretar aos estudos. Talvez que a doença durasse e ele não pudesse prestar exames com a certeza de tirar boa nota e o pagamento da bolsa fosse suspenso. O médico garantiu-lhes que aquilo duraria e os pobres, angustiados, perguntavam-lhe: mas poderá prestar exames em junho? Deixem de exames, que o que este moço precisa é de boa alimentação e poucos estudos, e muito ar. Comer muito e estudar pouco, exclamou a mãe. Mas, senhor, se precisa estudar muito para poder comer pouco. É um caso de surmenagem. De o quê? De surmenagem, senhora, excesso de trabalho. Meu pobre filho, e a mãe desatou a chorar. É um santo, um santo. E o santo foi se restabelecendo, e quando pôde pôr-se de pé, pediu os livros, e a mãe, ao levá-los, exclamou: é um santo, meu filho. E 3 dias depois: olhe, hoje que o tempo está melhor, pode sair. Agasalhe-se bem e vá à aula. E diga a Dom Afonso que você esteve doente e que ele o dispense. Quando voltou da aula, disse: Dom Afonso me falou que não voltasse enquanto não estivesse bom de todo. Mas e o excelente, meu filho? Hei de consegui-lo. E conseguiu, e viu chegarem as férias, o único tempo em que podia respirar. Para o campo, tinha dito o médico. Para o campo? E com que dinheiro? Com 2 pesetas não se fazem milagres. O pai precisaria privar-se do seu café diário, do único instante em que esquecia os desgostos? Uma vez tinha tentado deixá-lo, mas o filho modelo dissera-lhe: não, não, vá ao café, pai. Não deixe por minha causa. Já sabe que me contento com qualquer coisa. Sim, falei com Dom Félix e ele me prometeu recomendá-lo para Robleda. Poucos dias depois, Augustinito partia para sempre, para as férias intermináveis, com o diploma debaixo da almofada. Foi um capricho seu,
e com o livro na mão. E os pais choraram amargamente. Agora que ia começar a viver, agora que nos ia tirar da miséria, agora. Ai, Augustinho, que triste é a vida. Sim, muito triste, murmurou o pai a pensar que durante uma temporada não poderia ir ao café. E Dom José Antônio, o médico, acrescentava, depois de me ter contado o caso: mais um crime dos pais. Estou farto de presenciá-los. E depois ainda nos falam no direito dos pais e no amor paternal. Mentira, mentira, mentira. A maior parte das moças que se perdem são as mães, as primeiras a vendê-las. Entre os pobres, isto ainda se explica, embora não se justifique. E os outros? Ainda não há 3 dias que Gonzales Garcia casou a filha com um tísico perdido, mais pesetas do que bacilos, e tem milhões deles, e casou-a com a consciência de que o noivo está com um pé na cova. Entra ali nos cálculos que o genro morra e depois o neto que possa ter de meningite ou coisa parecida, e para este pai que se permite falar de moralidade não há cadeia? E agora este pobre rapaz, esta nova vítima, e continuaremos a considerar o Estado como um hospício, e venham excelentes e canibalismo. Canibalismo sim, canibalismo. Comeram-lhe a carne e beberam-lhe o sangue. E a esta coisa dos pais comerem um filho, como é que havemos de chamar, senhor helenista? Genofagia, não é assim? Sim, genofagia, genofagia. Porque dando a estas coisas nomes gregos, elas perdem não pouco do horror que poderiam ter. Recordo-me quando o Senhor me contou daqueles índios de que fala Heródoto, que sepultavam os pais nos estômagos, comendo-os. A coisa é terrível, porém ainda mais terrível é Saturno a devorar os próprios filhos. Ainda mais terrível é o festim de Atreu, porque que alguém coma o passado, principalmente se este passado já morreu, ainda vá, mas esta coisa de comer o futuro, e se o Senhor prestar atenção, verá de quantas maneiras nós estamos a comê-lo, de que maneira estamos a afogar em germe os mais formosos rebentos. Tivesse o Senhor visto o triste olhar do pobre estudante, aqueles olhos que pareciam olhar para além das coisas, para um futuro incerto, sempre futuro e sempre triste, e aquele pai a quem não faltava o café diário, e se tivesse visto a sua dor ao perder o filho, dor verdadeira, sentida, sincera, não suponho outra coisa, mas uma dor que tinha por baixo do seu caráter animal, de instinto ferido, algo de frio, de repulsivo, de triste. E depois esses livros condenados que em vez de servirem de pasto, servem de veneno à inteligência, esses malditos compêndios em que se costuma meter o mais medíocre, o mais pedestre, o que há de mais insuportável na ciência, com desígnios comerciais. O médico calou-se e eu também me calei. Para que falar? Tempos depois disseram-me que Teresa Martins, a filha de Dom Rufo, ia ser freira, e ao manifestar o meu espanto por isso, acrescentaram que tinha estado noiva de Agostinho Pérez, o bolsista, e que, depois da morte deste, ficara inconsolável. Pensava em casar quando ele tivesse arranjado um emprego. E os pais? Lembrei-me de perguntar. E ao contar ao que me tinha trazido essa notícia, a maneira como eles o tinham comido, replicou-me inumanamente: bah, se não o comesse os pais, tê-lo-ia comido a noiva. Pelos vistos, exclamei então, estamos condenados a ser devorados ou por uns ou por outros? Sem dúvida, respondeu o meu interlocutor, que é homem dado a paradoxos. Sem dúvida, o Senhor sabe que neste mundo não há senão comer os outros, ou ser comido por eles, ainda que eu julgue que todos nós comemos uns aos outros. É um mútuo devorar. O jeito então é viver sozinho, disse. Ele replicou: o Senhor nada ganhará com isso, uma vez que se comerá a si mesmo. E isto é o pior de tudo, porque ao prazer de devorar junta-se a dor de ser devorado,
E esta fusão na mesma pessoa do prazer e da dor é a coisa mais lúgubre que possa acontecer. Chega, repliquei-lhe. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com